Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Irmãos, queridas irmãs que têm nos acompanhado no nosso grupo de estudos da fé católica, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sobre você, sobre toda a sua casa. E aproximando a solenidade de Pentecostes no próximo domingo, eu gostaria de hoje com vocês partilhar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Nós já falamos sobre Pentecostes em outro encontro, já falamos também sobre os frutos do Espírito Santo que são gerados em nós, e hoje eu gostaria de partilhar com vocês sobre os dons do Espírito Santo, que também são chamados de carismas, né? E os dons são distribuídos para nós, para todos os batizados, pelo Espírito Santo de Deus, para que haja um proveito comum, com o objetivo da construção e da edificação da comunidade cristã e também para a edificação da nossa igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, os dons, mesmo sendo dado a pessoas, né, a indivíduos, mesmo que esse indivíduo se beneficie desses dons, o principal alvo dos dons, quando nos é concedido pelo Espírito Santo, é a comunidade. É o agir pela comunidade, na comunidade. E eu te convido nesse momento para que nós possamos fazer a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, de versículos 1 ao versículo 11. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro dom de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, dessa leitura, nós podemos deduzir que cada um de nós poderá ter este ou aquele dom do Espírito Santo, mas isso não nos impede de podermos pedir a Deus os dons que ainda não possuímos. Nós somos convidados, então, a aspirar, a desejar igualmente os dons espirituais. E nós devemos procurar tê-los em abundância, porque, como eu falei antes, para a edificação da igreja, para a edificação da nossa comunidade e também, por último, para o nosso bom proveito, para que nós podemos ser santificados, para que a gente possa andar mais conforme a vontade de Deus nas nossas vidas. E os dons nos são dados por Deus conforme a sua vontade, de forma gratuita. E qual é o sentido dos dons? Nos conduzir a Deus e também nos conduzir ao irmão através do serviço, da caridade, do amor perfeito. E os dons também vão nos ajudar a vencer situações de pecado na nossa vida e viver conforme a lei de Deus, conforme a obediência ao Senhor, aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E eles são, então, essas capacidades sobrenaturais, indispensáveis para a nossa santificação, indispensáveis também para a edificação da nossa igreja. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1831, está escrito: os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza,
ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações de vida. Então a gente observa que os dons do Espírito Santo são 7, né? E o número 7 na Bíblia tem o significado de plenitude, de perfeição. Então, os 7 dons estão em plenitude, primeiramente, todos eles em Cristo Jesus, e em nós eles vão completar e levar à perfeição as nossas virtudes, né? As virtudes de todos aqueles que recebem esses dons, nos tornando, então, dóceis às inspirações do Espírito Santo. E todos os 7 dons são dons de santificação. Eles visam esse nosso retorno a Deus, a luta contra o pecado e contra tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Eles também são chamados de dons infusos. Por quê? Porque são recebidos por nós desde o batismo. E a gente vai falar um pouco detalhadamente sobre cada um desses dons. O que é o dom da sabedoria? O dom da sabedoria é o dom da orientação, é o dom do discernimento. Essa sabedoria é uma sabedoria espiritual, que vai nos fazer saborear os mistérios de Deus e nos conceder uma compreensão não humana, mas divina dos mistérios e das grandezas do Senhor. É o maior de todos os dons. Por quê? Porque ele nos eleva, ou leva o homem a ter uma experiência sobrenatural de Deus. E também nos capacita a distinguir quando uma coisa é ou não é de Deus. Ele nos revela, então, aquilo que em nossas vidas é essencial e nos leva a fazer boa escolha, sempre escolhendo as coisas de Deus. E a sabedoria vai nos inspirar quando nós devemos agir, como agir, e também nos leva à compreensão, compreensão das coisas de Deus e também a ensinar aos outros essa verdade religiosa. E a inteligência? A inteligência é o dom do conhecimento, mas é um conhecimento que ultrapassa o conhecimento humano, aquele conhecimento que é conquistado através do esforço, do estudo. A inteligência, como dom de Deus, ela nos faz conhecer aquilo, aquelas verdades que pela razão humana nós ainda não temos conhecimento. Ela nos faz compreender, então, os ensinamentos da fé. A inteligência como dom de Deus, ela é eficaz mesmo sendo estudo. Mesmo a pessoa não tendo estudo, essa inteligência é eficaz. Ela não depende do estudo, mas é enriquecida, grandiosamente pelo estudo. Então, isso não seja desculpa para nós não buscarmos o estudo das coisas de Deus, conhecer as verdades de fé. Porque essa inteligência, enquanto dom do Senhor, não é inteligência humana, enquanto dom do Espírito Santo, ela nos faz ter esse conhecimento das coisas de Deus, que ultrapassa esse conhecimento básico que nós temos humano. É um conhecimento espiritual. E o dom do conselho? O dom do conselho é o dom que nos concede a maneira certa de procedermos diante de certas situações da nossa vida. Ele então vem nos capacitar a ouvir o outro em suas necessidades e também a orientar o outro conforme a vontade de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. É um dom que serve tanto para nós mesmos e também para o outro, porque nos ajuda a orientar tanto nós quanto o outro na tomada da melhor decisão. E como o mundo a gente vê hoje em dia está carente de bons conselheiros, que orientem para o bem, que têm o conhecimento de Deus, que estão inspirados pelo Espírito Santo, que realmente querem o nosso bem. E quantas das vezes nós procuramos também conselhos com pessoas que, ao invés de trazer o melhor para a nossa vida, orientações segundo a igreja, segundo o conhecimento de Deus, nos dão outras orientações e muitas vezes nós seguimos e acabamos nos arrependendo. Passado um tempo, nós vamos observar que aquilo realmente não era vontade de Deus. Então, que a gente busque sempre conselho com as pessoas da igreja, com pessoas de fé, que realmente têm algo bom, algo que vem de Deus para nos aconselhar. Em seguida, nós temos também o dom da ciência, que é o dom que nos permite olhar com os olhos de Deus.
é o dom que nos permite compreender, né? Ele vem aperfeiçoar a nossa inteligência, ele nos permite compreender, então, a obra de Deus, Criador em todas as coisas, em todos os momentos. Ele vem, então, nos capacitar a ver, então, o agir de Deus no nosso dia a dia, a compreender as coisas espirituais. E a piedade? A piedade é o dom de Deus que nos faz tratar das coisas de Deus como sendo sagradas, que nos faz confiar em Deus como nosso Pai e principalmente nos compreender o nosso lugar, né, que somos filhas e filhos amados do Senhor. Ele faz de Deus o centro do nosso pensamento. E ele aprofunda, né, o dom da piedade vem nos aprofundar o nosso relacionamento filial com Deus, nos levando a ter uma maior proximidade com o Senhor, na vida de oração, de meditação, adoração. Então, essa busca sempre para estar próximo ao nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que é misericordioso. O dom da fortaleza é o dom que nos move a colocar em prática aquilo que nos ensinou o conselho. O que é fortaleza? É também a fé, é aquela firmeza que nos mantém inabaláveis diante das situações, das dificuldades da nossa vida, das aflições, das enfermidades, das nossas percas, né? Quantas percas nós temos, financeiras, materiais, de entes queridos. Então, quando nós temos o dom da fortaleza, nós permanecemos de pé diante das dificuldades. A fortaleza é aquilo que não nos permite abandonar Deus diante das provações da nossa vida, diante das tribulações, do sacrifício. E é o grande triunfo dos mártires, né? Aqueles que morreram pela fé, que preferiram a morte do que abandonar a Deus. E hoje a gente vê quantas pessoas na nossa vida que nós conhecemos que abandonaram a fé, né? Que abandonaram a Deus no momento de dificuldade, ou então até por preguiça espiritual mesmo, foi deixando de lado as coisas de Deus, né? Começou a frequentar pouco, a rezar pouco e de repente se afastou desse amor de Deus. Então que a gente sempre reze, pedindo ao Senhor o dom da fortaleza para nós e para todos aqueles que nós conhecemos, que já tiveram essa experiência com Deus e hoje infelizmente estão afastados, têm uma fé morna, né? Estão afastados da igreja, das coisas de Deus. E o temor de Deus? O temor de Deus não é ter medo de Deus, né? Quantos de nós, às vezes, por uma má catequese, fomos criados tendo medo de Deus, achando que Deus é aquele pai que está sempre de olho, na primeira coisa que a gente faz que desagrada a Ele, já está disposto a nos castigar. Não é assim, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus também é justiça. Mas o que acontece? Nós simplesmente sofremos as consequências das nossas atitudes. Se a gente escolhe pecar para o caminho ruim, a gente sofre a consequência daquele pecado. Não necessariamente é um castigo de Deus. E o temor de Deus nos faz ter esse respeito por excesso de amor ao Senhor, né, por excesso de zelo, por não querer de forma nenhuma magoá-lo. Nós temos esse temor de entristecer o coração de Deus. E como nós precisamos na nossa vida de ter temor de Deus. Por quê? Porque isso nos reprime da situação de pecado. Temendo que Deus se entristeça com o nosso pecado, a gente evita até de pecar, a gente se torna mais vigilante. Então nós precisamos pedir a Deus também que nós tenhamos esse cuidado, esse carinho, essa vontade de agradar a Deus, que Ele infunda sobre nós esse dom do Espírito Santo. E todos esses 7 dons que nós comentamos hoje são dons de santificação, que eles atuam como? Na nossa dimensão interior. Na nossa dimensão exterior estão outros dons que também são citados aqui na primeira carta aos Coríntios, que estão os dons carismáticos, que são eles: o dom da fé, o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de cura e de milagres, o dom de discernimento, o dom da palavra, o dom da profecia. Todos eles servem para nos orientar e estão relacionados com a igreja. Então, numa próxima oportunidade, a gente pode estar falando também desses dons carismáticos. E o que é mais importante nisso tudo? Nos aprofundarmos, nesse conhecimento da vontade de Deus, é a vivência na fé. Nós precisamos colocar em prática. E eu te convido, principalmente agora, nessa proximidade com Pentecostes,
né? Quem está fazendo a novena, observa que a gente está sempre pedindo na novena esses dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque ele vem nos santificar, porque ele convence o nosso coração de que Jesus é o Senhor das nossas vidas, de que existe a vida eterna, de que vale a pena correr riscos, né? Passar por sofrimentos, porque nós temos a certeza da salvação. Então eu te convido, nesse final de semana, nessa preparação para Pentecostes, que você peça ao Senhor essa intimidade com o Espírito Santo. Que você faça, né, uma breve análise na sua vida. Quais são os frutos que você já tem que precisam ser melhorados? E quais aqueles frutos que você não tem que você precisa ter? Da mesma forma com os dons. A gente tem, Deus dá a quem Ele quer, independente do merecimento, os seus dons, mas nós também podemos pedir esses dons. Se a gente observa que na nossa vida, às vezes, nós não temos tendo muito o dom da sabedoria, ou o dom da fortaleza, o dom do temor de Deus, que a gente peça a Deus que nos dê esse dom da fortaleza nos momentos difíceis, para que a gente tenha uma fé sólida, ou então o dom da sabedoria para lidar com as situações do dia a dia, né? Que nós tenhamos mais temor de Deus, para que a gente possa viver mais para agradar ao Senhor, não segundo as obras da carne, mas segundo aquilo que o Espírito Santo suscita dentro do nosso coração. Então tenhamos essa certeza, que o Espírito Santo é o maior dom de Deus, dado de presente por nós, prometido por Jesus, enviado por Ele, e que vai permanecer conosco até o final. E se assim não fosse, coitados de nós, já teríamos perdido a fé, já teria acabado a igreja. É pela ação do Espírito Santo que a igreja permanece de fé, que eu e você continuamos caminhando, e peçamos a Ele que continue derramando sobre nós uma efusão do Espírito Santo, trazendo tudo aquilo que é necessário para a nossa edificação, a edificação da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Como é importante a gente pedir para que o Espírito Santo haja dentro da nossa igreja para fazer cair por terra todos os dados inflamados do demônio que tentam derrubar a nossa igreja, que tentam fazer com que tantas pessoas percam a fé. Então que nós nos empenhemos a cada dia a permitir que o Espírito Santo haja livremente dentro de nós, a permitir que o Espírito Santo venha nos inspirar aquilo que é vontade de Deus e principalmente que o nosso coração seja uma morada santa, que nós tenhamos a cada dia essa vivência na fé, para que o Espírito Santo tenha essa morada confortável dentro de nós e possa agir livremente na minha vida e na sua vida, amém? Tenham todos um ótimo final de semana. Não esqueça, aproveite para participar da solenidade de Pentecostes. Deixa ali nas suas intenções de orações, ou por escrito na missa, ou de coração, que também tem o mesmo valor, por tudo aquilo, O que você precisa nesse Pentecostes? O que o Espírito Santo precisa agir na sua vida? Não esqueça de colocar suas intenções. Para aqueles que estão fazendo a novena de Pentecostes, continue, Peçam perseverança, fortaleza para o Senhor, para que a gente leve tudo aquilo que for de transformação para a nossa santificação na nossa vida, que a gente leve por toda a nossa caminhada de fé. Amém? Tenham todos um ótimo final de semana e que Deus possa nos abençoar e guardar. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.